Meus irmãos, boa noite. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Penso que vocês estão atentos aos acontecimentos. Tem saído na mídia e hoje as notícias correm em tempo real, então quando a gente vai contar, elas já estão velhas. O jogador de vôlei do Clube Mineiro, o Maurício Souza, perdeu o emprego. Vocês souberam disso? Perdeu o emprego. Por qual razão? Porque ele criticou a nova versão do Super-Homem, que é bissexual. Só isso. Ele emitiu a sua opinião a respeito. A pressão dos patrocinadores foi tal sobre o clube que ele perdeu o emprego. Agora, sabe o que é patético? É porque eu vi o vídeo do Maurício pedindo desculpa por ter emitido a opinião dele a respeito da bissexualidade do Super-Homem. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, né? Vamos falar com Deus. Senhor, nós reunidos em Teu nome, como o Teu povo, nós Te buscamos nesse momento e o fazemos com aquela súplica de sempre, para sermos aceitos por Ti, por meio de Jesus Cristo, para adentrarmos como Teu povo em Tua presença. Filhos, termos acesso ao Pai, como Teus súditos, à sala do Rei, ao Palácio Real. Recebe-nos, Senhor, e o culto que viemos oferecer a Ti, por meio de Jesus Cristo, e abençoa-nos com o Teu conselho, com a Tua boa mão. Dá-nos a Tua presença santificadora, abençoadora. Tudo para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Meus irmãos, deixa eu atualizar vocês aqui. Nós passamos algumas semanas ou meses tratando sobre a doutrina de Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus e, finalmente, debruçamos-nos sobre o dogma da Trindade, da triunidade de Deus. O nome de tudo isso é teologia propriamente dita, ou, em nossa mania de usar termos gregos, no seminário se chama teontologia, que é o estudo da revelação de Deus a respeito do ser de Deus. Vencido esse estudo, nós não adentramos imediatamente sobre as obras de Deus, as obras da criação e da providência, porque antes há um estudo muitíssimo importante, que é o estudo do decreto eterno. Depois de pensar sobre Deus e estudar o que a sua revelação nos ensina a respeito de Deus, então veja bem o que é o estudo da teologia. O estudo da teologia é o estudo da revelação que o próprio Deus deu de si mesmo para o nosso conhecimento dele. Vocês estão me entendendo? O estudo da teologia não é uma espécie de dissecação de Deus. Deus não é manipulável.
Deus não se submete a nenhum laboratório. O estudo da teologia é o estudo da revelação que Deus nos concedeu de si mesmo para nós, para o nosso conforto, para a nossa bem-aventurança, para a nossa alegria, para a nossa segurança e para a nossa vida eterna. Em João capítulo 17, versículo 1, Jesus disse que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti e a quem? E a Jesus Cristo e a teu Filho, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Por que Deus nos deu esse conhecimento a respeito de si? Para que nós o conheçamos e, crendo nele, tenhamos vida eterna. Então é isso que é o estudo da teologia, é estudo bíblico. Vocês estão me entendendo, sim ou não? A gente precisa separar estas coisas para evitar o falatório de que o estudo da teologia deixa a gente frio. Deixa a gente frio nada, deixa a gente quente. Deixa a gente fervendo, na verdade. Porque sem o estudo da teologia, aí sim, sem o conhecimento de Deus, aí sim, não vai sobrar mais nada, além de frieza, emoção, que é passageira, sentimentalismo, que é fugaz. Note, o que vai ficar sem um sólido conhecimento de Deus? Não vai ficar nada. O fundamento, o alicerce é precisamente conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Entendemos isto? Agora, antes de ir para as obras de Deus, as obras externas, da criação e da providência, aí o que começamos a fazer? A nos debruçar sobre o decreto de Deus, porque Deus, sendo quem Ele é, poderoso, sábio, conhecedor de todas as coisas, não se lançou em uma aventura sem antes planejar cada detalhe. Ele o fez, de modo que tudo o que acontece no nosso mundo acontece de acordo com aquilo que ele decidiu que aconteceria. Essa decisão divina, eterna, fundamental, é que é chamada de eterno decreto de Deus. E eu me lembro de já ter me debruçado sobre as características do decreto de Deus. Eu falei a respeito da sua unidade, da sua eternidade, da sua imutabilidade, da sua total abrangência, da sua eficácia, da liberdade divina em estabelecer o seu plano na eternidade e da sabedoria com que ele o fez. Já falei a respeito disso. Logo em seguida, eu me debrucei, ou comecei a falar sobre um aspecto específico do decreto. O decreto é todo abrangente, como expliquei para vocês. Nele tudo está. É por causa da abrangência desse decreto que nós podemos dizer que no mundo de Deus não há coisas aleatórias. No mundo de Deus não há eventualidades, acidentes, coincidências. Tudo que acontece de maneira totalmente abrangente foi decidido por ele na eternidade. E agora, afunilando, colocando um zoom na nossa lente, para destacar um aspecto importantíssimo do decreto, que é tudo abrangente, nós começamos a pensar sobre o decreto da predestinação. E foi aí que nós começamos a falar na quinta-feira anterior, não a da semana passada, que foi a da semana teológica, a anterior. Nós começamos a falar sobre a predestinação. Esse nome não foi inventado. Ele aparece em Romanos,
capítulo 8, versículos 29 e 30. Se você quiser ir lá comigo de novo, só para conferir, para você depois não dizer assim, esse pastor está inventando coisas da cabeça dele, né? Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você já poderia, eu não vou me debruçar sobre esse texto agora, mas você já poderia perceber que já existe aí uma graça que é específica daqueles que foram predestinados. Aos que predestinou, a esses chamou. Existe um tipo de chamado que é somente para aqueles que foram o quê? Predestinados. Esse chamado, só recebido pelos que foram predestinados, nós podemos dizer que é um chamado eficaz. Quando Deus chama, do modo como está dito aqui, nos termos do texto, do versículo 30, o chamado, de fato, atende à voz daquele que o chamou. E por que eu sei disso? Por causa da continuação do texto. E aos que chamou, a esses o quê? Justificou. Então, peraí, vê se você me entende. Na eternidade, Deus predestinou certas pessoas e determinou que para elas viria um chamado. Só que não é um chamado que é típico da pregação do evangelho que nós falamos para muita gente. Esse chamado, ele é um poder espiritual que acompanha a pregação do evangelho, que faz com que aquele que ouve a pregação de fato atenda e se volte para o Salvador em fé. Tanto que, aos que chamou, a esses também justificou. Vocês estão me entendendo? Então, quem são as pessoas que são justificadas? Aquelas que foram chamadas. É só você dar uma ré no texto agora. Quem são as pessoas que foram chamadas? Aquelas que foram predestinadas. Vocês estão me entendendo? Você pode tentar pensar uma outra forma de entender a doutrina de Paulo, mas só tem um jeito. Se você rasgar o texto, porque não tem nenhuma outra forma de você entender esse texto. A palavra predestinar também acontece em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5, nos diz ali que fomos predestinados para Ele, para a adoção de filhos. E no versículo 11, também fomos feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, ou o seu decreto. Veja como Paulo se refere claramente. Eu estou em Efésios capítulo 1, versículo 11, ao decreto da predestinação, Bom, para arrumar as coisas na nossa cabeça, eu também já disse para vocês que a predestinação envolve dois aspectos. Envolve a eleição e a
reprovação. São dois aspectos da predestinação. A eleição de um lado, a eleição é graciosa. E por essa eleição, Deus decide que tudo isso aconteceu na eternidade. Deus decide que alguns serão chamados para receberem a graça da salvação. E pela reprovação ou preterição, outros são deixados para que colham eles mesmos as consequências dos seus pecados. Nos eleitos, Deus exalta a sua graça. Nos preteridos, Deus exalta a sua justiça. De todo modo e por todos, de todas as formas, a glória de Deus será vista a eternidade afora. Quer na graça que Ele concede aos eleitos, que são salvos pelos méritos de Jesus, não pelos seus próprios, quer pela justiça que Ele exerce para com os preteridos ou reprovados, que colhem eles mesmos as justas consequências dos seus pecados. Em uns, Deus exalta a sua graça, seu amor, sua misericórdia. Em outros, sua justiça. Seu julgamento, sua santidade, sua justa ira. Agora, por favor, não me venha dizer que isto é uma coisa fácil. Não estou dizendo que é. Isso é um mistério tremendo. É uma verdade que a Bíblia nos revelou para que nós admiremos com todas as nossas forças o grande Deus a quem servimos, mas que, por outro lado, nos enche de temor, de terror, porque, de fato, é um mistério tremendo. Eu me lembro de já ter conversado um pouco com vocês sobre eleição. Estão lembrados ali de alguns textos que comentei a respeito de João? Só no Evangelho de João eu li uma série de passagens importantes. Hoje eu quero ler com você, só para a gente avivar a memória, aquecer aqui os neurônios, né? Romanos capítulo 9, a gente vai ler. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vocês estão comigo? Preste atenção, olha só. No capítulo 9, Paulo começa dizendo que sente muita tristeza pelo fato de que os seus compatriotas rejeitaram o seu próprio Messias. Veja aí. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Isso é muito forte. O que Paulo está dizendo é: eu amo de tal maneira o meu povo, que se a minha condenação o salvasse, eu receberia a condenação, contanto que o meu povo fosse salvo. Tal era o amor que o apóstolo tinha, ele, judeu que era, sentindo amor pelos judeus. Estão me acompanhando até aqui? A partir do versículo 4, e nos versículos 4 e 5, Paulo vai dizer que, de fato, existem muitos privilégios em pertencer ou ter pertencido à raça dos judeus, à etnia judaica, a ser israelita do ponto de vista étnico, né? Olha, são israelitas, pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas.
e também deles descende o Cristo segundo a carne. Você note que Paulo é muito cuidadoso com as palavras. Ele destaca a encarnação do Verbo, mas afirmando já que aquele que descende dos judeus descende apenas segundo a carne. Veja que a humanidade de Jesus não é tudo que Jesus é. Então, nós temos esse lamento inicial. Então, surge a seguinte pergunta. Alguém poderia dizer assim, olha qual foi a questão que foi levada à mente de Paulo nesse ponto, né? Ô Paulo, se o Messias é o Cristo, como é que o povo para o qual o Messias foi prometido rejeitou o seu Messias? E essa pergunta faz Paulo escrever esta seção dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Por qual razão os judeus rejeitaram o seu Messias? Eu digo os judeus na sua, assim, majoritariamente falando. Claro que muitos judeus se converteram e os primeiros convertidos cristãos foram dos judeus. Mas por que os judeus, na sua generalidade, rejeitaram o Messias que lhes foi prometido? Então, será que a palavra de Deus falhou? Olha aí, vocês estão me entendendo? Então, Paulo começa a responder a partir do versículo 6. A palavra de Deus não falhou. O problema é que nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Então, olha por quê que judeus se converteram e são parte dos primeiros cristãos, mas em sua generalidade rejeitaram o Messias. Por qual razão? Paulo começa a responder. Olha o que ele diz. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. E veja que Paulo pode tirar exemplos da história para tentar demonstrar o que ele está a dizer. Olha o que ele disse. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Veja, mas Abraão não teve também Ismael? Mas nem por ter sido descendente de Abraão, por isso e por si só, que se pode dizer-se verdadeiro israelita, se isso significa ser descendência espiritual do patriarca. Olha o versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, como Isaque. Perceberam isso? Olha o versículo 9, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei, Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Veja que aí nesse ponto alguém poderia dizer assim, não, Paulo, mas aí é muito fácil a gente entender por que Ismael não é parte da promessa, embora seja filho de Abraão, porque Ismael é filho de Agar, não é? Então, olha como seria fácil para um interlocutor, para um objetor da mensagem de Paulo, rebater. E então ele antevê isso e cita um outro exemplo que fica mais difícil de você rebater. E o exemplo agora é dos filhos de Isaque. Olha o que diz no versículo 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Opa! Vocês entenderam qual é a importância do segundo exemplo? Qual é o diferencial do segundo exemplo para o primeiro? Entenderam isso? Olha a objeção quanto ao primeiro exemplo. Não, mas fica fácil entender, porque Ismael é filho de Agar. Então, bom, mas no caso de Rebeca, não. Os meninos
São filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Eles são gêmeos. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, e aí depois Paulo cita Malaquias capítulo 1, versículo 1. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eu quero saber se vocês me entenderam nesse ponto. Agora, alguém poderia dizer o seguinte: pastor, esse tipo de eleição é uma eleição de nações. Quando Deus disse o mais velho será servo do mais moço, de fato, e isso está incluso. O que se está sendo dito aqui também é que os descendentes de Esaú seriam servos dos descendentes de Jacó ou de Israel, certo? Isso também. E aí alguém pode chegar a uma conclusão meio que precipitada, que tudo que Paulo está dizendo aqui é uma questão de eleição nacional para privilégios enquanto nações e não tem a ver com salvação de indivíduos. Ocorre que a citação do versículo 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E se nós voltarmos lá para a história dos gêmeos, nós vamos entender que existe algo de individual envolvido. Tanto é assim que Paulo imagina um outro interlocutor dizendo assim para ele: mas isto é uma injustiça. Ô Paulo, isso não seria uma injustiça, não? Deus amar a um e aborrecer-se de outro, quando os gêmeos não eram nem nascidos, não tinham feito nem bem nem mal, para que o propósito de sua eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, isso não seria uma injustiça? Olha o que versículo 14 diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? A pergunta: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. O que Paulo quer dizer com esta citação é que Deus é completamente livre quando ele exerce a sua misericórdia, porque todos, sem exceção alguma, merecem somente o seu julgamento, o seu juízo, a sua severidade, a sua justiça, a expressão da sua santidade, a sua ira justa. E como todos merecem a ira justa, Deus é radical e absolutamente livre para manifestar amor ou misericórdia para com quem Ele quer. Versículo 16, de modo que não depende de quem quer, não é a vontade do homem que decide, e não depende de quem corre, não depende das obras, nem é pelo que o homem deseja, nem é pelo que o homem faz, mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 16 diz isso. Versículo 18, depois da citação de Êxodo, logo, a conclusão do apóstolo: tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, preste atenção, porque nós estamos diante de um mistério tremendo. Sabe qual é a diferença entre os meus irmãos, os crentes, que amam a Jesus Cristo,
que querem viver com Ele, que querem se doar para Ele, que querem viver para a sua glória, que pesam a sua glória e a veem como mais valiosa do que qualquer outra conquista nesse mundo. Sabe qual é a diferença entre os irmãos que vivem desta forma e aqueles outros que já estão agora no inferno? Nenhuma. Nenhuma. Os meus irmãos que vivem para Jesus Cristo, que querem amá-lo cada dia mais, não têm nenhuma vantagem. Não são mais inteligentes, não foram encontrados mais santos nem menos santos. Foram encontrados condenados, mortos em delitos e pecados. E o que fez a diferença? Bom, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E isso nos é ensinado, meus irmãos, na Escritura, não para que nós façamos dessa doutrina um cavalo de batalha. Vocês entendem o que estou dizendo? Não é para a gente sair discutindo por aí. Eu não discuto essa doutrina com ninguém. Quem pergunta a minha opinião, eu digo. Quem quer aprender, eu ensino. Mas debater com ninguém. Porque essa doutrina não foi nos revelada para isso, foi nos revelada para que nós amássemos a Deus. E eu sei que nós estamos, repito, diante de um mistério tremendo. E é possível que haja uma forte rejeição a essa doutrina, sobretudo em um tempo de exaltação, quando o tal livre-arbítrio está sendo levado às últimas consequências. Vejam a questão da sexualidade. Você é o quê? Homem ou mulher? Não, ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. As pessoas são feitas, são tornadas ao longo da vida, homens ou mulheres. Isso quando se crê na existência apenas de dois gêneros. Porque o LGBTQIA+, já nos diz que a sociedade percebe uma pluralidade ainda a ser descortinada de gêneros. Eu não sei se em Nova York já se fala em 200 gêneros. Olha que coisa. Então, imagine o livre-arbítrio levado até as últimas consequências. Redundou nisso. Redundou no fato de que a sexualidade é autopercebida e não biologicamente determinada. Num mundo como esse, aí vem esse pastor dinossaurico dizendo que Deus escolheu pessoas por puro amor para serem receptáculos de sua graça, recipientes da sua graça, de maneira inexplicável. E deixou que outras colhessem as justas consequências dos seus próprios pecados e de sua natureza. Então, eu não estou esperando que essa doutrina vai ser muito apreciada. Mas ela poderá ser fonte de muito conforto para aquele que ama o Salvador. Vocês estão me entendendo? Muito conforto. E então, quando você estiver se debatendo com quem você é,
porque você sabe quem você é, como eu sei quem eu sou. Então, você tem aprendido a não confiar em você. E claro que isso não tem levado pessoas a serem relaxadas em sua busca por santidade. Isso tem estimulado pessoas a viverem para Deus como expressão de gratidão por esse amor inexplicável. Sem esquecer o fato de que toda verdade pode ser abusada. Não pode? Claro que pode. Toda verdade pode ser abusada. Então, eventualmente, você vai ver pessoas achando que porque elas foram eleitas, elas pensam que foram, achando que Deus deu para elas uma carta branca, para que elas fizessem tudo que bem imaginam e executem aquilo que dá na cabeça, em nome de uma suposta eleição. Esse tipo de coisa vai ter, porque qualquer verdade pode ser abusada. Pode ser levada ao seu absurdo até ao ponto da sua própria contrariedade. Paulo disse assim, finalzinho de Romanos capítulo 5. Onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. Aí você sabe como ele começou o Romanos 6? Fazendo a seguinte pergunta. Então vamos pecar? Para que venha mais graça ainda? O que Paulo percebeu? Que a verdade que ele estava ensinando, que sua doutrina poderia ser distorcida. Certo? Bom, agora eu vou piorar um pouco as coisas. Deixa eu piorar um pouco as coisas. Nós estamos diante de um mistério tremendo. É para tremer mesmo. A escolha de indivíduos para a salvação é certamente o aspecto mais importante da eleição que nós encontramos na Escritura. Já comentei um pouco sobre isso com vocês, mas, além disso, há outros variados tipos de eleição. E eu vou colocar alguns tipos que podem ser analisados na Escritura e na experiência. Em primeiro lugar, Deus escolhe pessoas e até nações para cumprir certas finalidades. Deus escolheu, por exemplo, Abraão e sua descendência como instrumento de bênçãos para todas as nações, não é? Abraão foi chamado nesses termos. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Israel, a descendência étnica do patriarca, foi escolhida para manter acesa a luz do conhecimento de Deus no mundo, para ser instrumento por meio do qual Deus faria sua revelação iluminar o mundo inteiro. E por meio dela, por meio da descendência étnica do patriarca, nos dá o Messias. Olha que finalidade tão sublime esta com que a nação de Israel foi eleita por Deus. Não há quem não possa ou quem não deva se admirar de um seguinte fato. Digamos que você é ateu. Você não crê em Deus. Você é ateu. Mesmo que você seja ateu, você deve se admirar com uma coisa. Uma pequena nação, no meio de um mundo pagão,
uma pequena nação, cercada pelo politeísmo mais grosseiro. Era monoteísta pura. E buscava ao único Deus, Criador de todas as coisas, tão incomparável que dele não poderia fazer-se cópias em forma de imagens de escultura. Você sabe quando Israel colocou isso na sua escritura sagrada? Quando o mundo inteiro era apenas um amontoado de politeísmo do mais grosseiro que você possa imaginar. E se você não se espantar com isso, eu não sei com que você, ateu, poderia se espantar nesse mundo. De onde veio esse conhecimento puro do Deus único? Uma ilha monoteísta cercada por politeísmos. Eu estou querendo dizer para os meus irmãos que existe eleição para finalidades específicas de indivíduos e de nações. Em segundo lugar, também não ouvidemos ao fato de que Deus tem escolhido certos povos para conceder-lhes privilégios nacionais, o que tem sido chamado de eleição nacional. A nação de Israel no passado é, sem dúvida, eu diria, o melhor exemplo, porque Deus concedeu privilégios àquele povo que por milênios, sozinho, acessou a revelação. Salmo 147, se você for lá comigo. Salmo 147, versículos 19 e 20. Salmo 147, versículos 19 e 20 diz assim: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Aqui nós temos um exemplo claro de que Deus não só escolhe pessoas ou nações para certas finalidades, mas pode escolher nações para serem beneficiárias de privilégios especiais. Ao longo da história da Igreja, certas nações europeias têm sido abundantemente privilegiadas, ao passo que outras partes do globo são deixadas por muito tempo na ignorância. O povo de fala inglesa foi abençoadíssimo nos últimos séculos, não é? Embora estejam vivendo um período de apostasia, chamado um período pós-cristão, e agora parece que o conhecimento de Deus está invadindo o lado de baixo do hemisfério. E nós temos o Evangelho chegando em muitos lugares da Ásia, da África e da América do Sul. Mas sim, isto é uma prova de que Deus escolhe certos povos para receberem privilégios que Ele não concede a outros. Em terceiro lugar,
Aquilo que disse sobre os privilégios experimentados por algumas nações do mundo também pode ser dito sobre a eleição de indivíduos para esses mesmos gozos. Isso tem sido chamado de individualismo eclesiástico. Individualismo eclesiástico fala a respeito da ideia de que pessoas são colocadas em situações altamente favoráveis. Situações favoráveis que nunca foram acessadas por milhões de outras. Alguns meninos, por exemplo, nascem em lares realmente cristãos, recebem as melhores influências, visitam boas escolas dominicais, ouvem sermões bíblicos, estiveram a vida inteira expostos à influência do Evangelho. E outros, por outro lado, nasceram em um lar de traficantes, cresceram no ponto de venda de drogas, na boca. Aprenderam a usar armas de fogo muito cedo. Ouviram o espancamento da mãe ao longo de sua infância. E tudo isso precisa ser encarado sob o ponto de vista da soberania de Deus. A não ser que você conclua que o menino que nasceu no lar cristão tenha conquistado favor por seus méritos antes de nascer. Ou então, a alternativa seria você crer no acaso. Nós não cremos nestas coisas. Nós cremos nesse propósito soberano, inexplicável. Em quarto lugar, há ainda a eleição divina soberana para serviços em geral e certas posições sociais. Deus fez todas as pessoas, meus irmãos, diferentes, todas diferentes umas das outras, em termos de talentos, de oportunidades, de aptidões, de tendências, de aparências. Uns foram chamados para governar nações, ou serem investidos como autoridades públicas. Outros são filósofos, juristas, teólogos, artesãos, ourives, boticários. E outros são pastores. Ainda tem esse tipo de gente no mundo ainda hoje. Parece que está ficando cada vez mais raro. Mas ainda tem. O fato é que somos todos diferentes porque Deus não é comunista. E todos existimos apenas para fazer a parte que nos cabe. E todos recebemos mais do que o que merecíamos. Ninguém recebeu aqui somente aquilo que merecia. Não importa a posição que Deus tenha nos colocado nesse mundo, tudo foi doado por graça. E isto é verdade ainda quando as pessoas não acreditam. Isso não importa. Essa percepção não é de todos. Isso não muda a objetividade dos fatos. De que elas estão onde Deus as colocou. Ainda que elas mesmas acreditem que conquistaram porque são diferenciadas, inteligentes, mais talentosas, elas ainda assim não conseguem explicar a fonte das coisas, a fonte da oportunidade, a fonte do talento, a fonte da formação.
Louvemos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Se Ele ainda houver de nos acrescentar, isto também é bem-vindo. Mas aquilo que Ele nos deu é totalmente suficiente. Que Deus nos conceda a alegria de viver a vida que nós temos. Quem é gari deve varrer a rua com alegria. Quem é dentista deve arrancar dente com alegria. Por fim, há também a escolha de anjos. Anjos. Deus também escolheu anjos. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 21. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Primeira de Timóteo, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: conjuro-te. Vocês estão comigo? Perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. O que significa e os anjos eleitos, mencionados em 1 Timóteo 5, versículo 21? Claro que esses anjos são os que não se contaminaram. Eles não abandonaram seu estado original. Eles permaneceram santos e fiéis ao Criador, do modo como foram criados. E eles são chamados de eleitos porque a estes Deus dotou com o dom da perseverança. E me parece que para eles o tempo probatório encerrou. Em outras palavras, não surgirão outros satãs. Por que nós temos a certeza que não surgirão outros satãs? Porque Deus preservou os anjos eleitos. A estes, Deus dotou de perseverança. Vocês estão me entendendo? Então, existem vários tipos de eleição. Eleição de nações ou de indivíduos para cumprir certas finalidades. Eleição de nações para privilégios, privilégios nacionais ou eleição nacional. A eleição do individualismo eclesiástico, o menino que foi colocado numa família cristã e recebeu a melhor educação. Meninos há que foram criados em lares como o de Jonathan Edwards. Parece que Jonathan Edwards teve 11 filhos. Foram todos criados no Evangelho. A esposa de Edwards, como ele também, gastavam muito tempo ensinando, doutrinando as crianças desde cedo. Aqui na nossa igreja nós temos o exemplo da mãe de Josias. Interessante a história da mãe de Josias. Depois vocês conversem com ele. Uma senhora muito humilde que criou todos os filhos ensinando o Evangelho. Uns foram para longe, outros para perto. Enfim, mas criou todos os filhos no Evangelho. Depois vocês conversam com Josias a respeito da mãe dele. E tantos outros aqui que eu poderia mencionar. E há aqueles outros que foram consagrados a Oxum. Nos primeiros meses de vida.
ou Ogum, ou Iemanjá. Eu não sei quantas entidades existem no candomblé, não sei se 16 entidades, Exu e estas coisas lá. Pois é. E há também aquela eleição para serviços e ocupação de posições na sociedade. E há a escolha de anjos. Em todas estas coisas, nós vemos a expressão máxima do Deus que é absolutamente livre para decidir todas as coisas, como Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 11, segundo o conselho da sua vontade. Depois que Paulo concluiu aquela sessão que começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 11, quero que você abra comigo em Romanos capítulo 11, eu vou terminar com esse texto. Romanos 11, a partir do versículo 33. Olha que maneira adequada de terminar uma longa sessão da carta aos Romanos. Com um canto. O mistério é tremendo. Então, a gente canta a Deus, maravilhado. E Paulo fez isso. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ficar de pé. Os meus irmãos precisam ter um pouco de paciência comigo, porque todas as vezes que eu recomeço, vocês percebem que eu preciso reconstruir a ideia, não é? Para a gente não chegar assim, do nada, descontextualizados. E agora é só próxima quinta-feira. Então, a gente chega do nada e começa uma ideia. Eu preciso de um pouco de paciência de vocês para a gente retomar, até também porque hoje, por exemplo, tem pessoas que nos visitam. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda minha irmã, seja bem-vinda ao culto de quinta-feira, sejam bem-vindos meus irmãos. Então, eu também preciso dar aqui uma atenção especial a vocês que estão chegando pela primeira vez e reconstruir alguma ideia para que sigamos juntos também naquela expectativa de conquistá-los para a continuidade dos estudos, tá bom? Esta também é uma ideia aqui. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela noite que Tu nos deste, pelo encontro do Teu povo, pela reunião que fizemos em Tua honra, para o Teu louvor. Agradecemos-Te ainda a liberdade que temos de falar estas coisas abertamente, mas Te pedimos que, quando ela nos for retirada, que falemos ainda assim, a fim de que a Tua palavra seja proclamada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.